Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Estamos no módulo 2, na página 42. Então vamos lá. Na página 42, eu tenho um exemplo de uma receita, tá? Que se chama panqueca de banana, tá? Nessa receita, eu tenho os ingredientes, o modo de fazer e as sugestões, né, de como servir ou o que eu posso adicionar. Então vamos à página 43 para a interpretação dessa receita, tá? Aqui. Após ler a receita, você imagina que seja fácil ou difícil preparar esse prato? Como a gente leu, essa receita ela é bem simples, tá? Muito fácil de ser realizada. A receita lida trouxe o passo a passo de como preparar uma panqueca, a descrição dos ingredientes e das etapas. É importante? Explique. Sim, até para a gente saber o que usar, né? E cada etapa, o que eu devo fazer em cada etapa para que essa receita seja um sucesso, tá? Qual imagem foi apresentada ao lado da receita? A imagem da panqueca já prontinha, tá? É importante porque a gente vê o resultado, ok? Vamos à interpretação e escrita. Qual é o título da receita apresentada? Panqueca de banana. Explique a importância dele. Por meio do título, a gente vai saber sobre o que será a receita, tá? O que os números apresentados na primeira etapa da receita indicam? Eles indicam a quantidade de cada ingrediente. Qual é o papel principal qual é o principal ingrediente para preparar a receita apresentada? A banana, né, porque a panqueca é de banana. Toda receita culinária é dividida em etapas que auxiliam durante o preparo do prato. Assinale as opções que nomeiam cada etapa da receita culinária. Então vamos lá, tem o modo de fazer, ingredientes, sugestões e título, tá? Por que aparecem números na frente de cada descrição da etapa do modo de fazer? Porque eles ajudam a indicar a ordem do que deverá ser feito, o que vem primeiro, o que vem em segundo, ok? Vamos seguir, página 43. Ao ler essa receita, é possível concluir quantas panquecas de banana serão produzidas? Explique. É possível concluir que será produzida somente uma panqueca, porque os ingredientes são pequenos, tá? São poucos e pedaços pequenos. Que parte de uma receita geralmente apresenta a informação da quantidade do alimento que será produzido, gente? No rendimento ou porções, tá? Para produzir 2 panquecas de banana, o que deve ser feito? Eu devo dobrar essa receita, tá? Releia 3 ingredientes da receita: uma banana nanica, 3 colheres de sopa de aveia em flocos, uma colher de chá de canela em pó. Por que foi especificado o tipo de colher na receita? Porque a gente sabe que cada colher tem um tamanho, tá? Então isso pode influenciar muito na receita. Eu tenho a colher de chá, né, eu tenho a colher de sopa, que é uma colher maior, então eu posso colocar uma quantidade maior e minha receita não dá certo, tá? Qual é a importância de especificar o tipo de banana, aveia e canela nessa etapa da receita? Então, nós devemos especificar os alimentos
para que o leitor saiba qual é o tipo de banana, da aveia e da canela, porque existem vários tipos de alimentos, então tem que ser um alimento específico, tá? Leia novamente o modo de fazer. Então eu tenho, ó, amasse, junte, unte, são verbos que estão indicando ordem, orientação, tá? Esses verbos estão no modo imperativo, porque esse modo verbal é utilizado nesse gênero? Porque esse modo ele expressa orientações, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. O modo imperativo ele expressa orientações e nessa etapa da receita orienta o leitor, o leitor é orientado como ele deve preparar este prato. Qual é o público-alvo desse texto, né, dessa receita? Pessoas que se interessem por receita. Em que materiais podemos encontrar textos desse gênero? Em sites, blogs, né? Hoje em dia a gente tem sites especializados em livros também de receitas. Se essa receita fosse publicada em um livro de receitas, em qual seção ela seria encontrada? Café da manhã, lanche. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem dessa receita. A linguagem é simples e direta, com informações claras, compreensível pelos leitores em geral. Os leitores em geral, ok? Vamos seguir. Agora nós vamos à página. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão a gente não vai conseguir ver. E agora passou um pouquinho demais. Aqui, ó, página 47, tá? Adjetivo. Gente, vamos relembrar que o adjetivo é aquela palavra que atribui característica, tá? Ao substantivo. Então, entra aí as cores, as formas, tá? Lembrando que o adjetivo é a característica, independente de ser boa ou ruim, tá? Então, aqui a gente tem a sinopse de um livro, Gastão e a Receita Perfeita. É necessário aguçar todos os sentidos e a imaginação para ler o livro Gastão e a Receita Perfeita. Percebam que eu tenho o substantivo receita e logo após eu tenho uma palavra que vai caracterizar esse substantivo, que é perfeita, tá? E conhecer os sabores e aromas da selva amazônica, dos cheiros das ervas doces, aromáticas da floresta, o chope de camarones, o enxi-capi, arroz com polo e muitos outros pratos com nomes exóticos e atraentes, tá? Então eu já vou chamar atenção para o substantivo ervas, que é caracterizado pelos adjetivos doces e aromáticas, tá? E os pratos são caracterizados pelos adjetivos exóticos e atraentes, tá bom? A selva amazônica é citada na sinopse. De que forma ela é representada na capa do livro? Com os elementos, né, da floresta. Eu tenho folhas, eu tenho frutas, tá? No título do livro é destacado uma palavra perdão, uma característica da palavra receita. Que característica é essa? É perfeita, tá? Se a gente voltar lá, eu tenho, ó, Gastão e a receita perfeita. Então, perfeita está caracterizando o substantivo receita, tá? Encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos ervas e nomes.
Então, aqui, ó, ervas doces e aromáticas, tá? E nomes exóticos e atraentes. Os pratos têm esses nomes, tá? Exóticos e atraentes. Agora assinale a alternativa correta quanto à função dessas palavras. Qual é a função dessas palavras? Perfeita, exóticos, tá? Aqui, ó, exóticos, atraentes. Qual vai ser a função dessas palavras? Essas palavras atribuem característica ao substantivo, tá? Ou seja, elas são adjetivos. Qual é a função do adjetivo? Ó, é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou ao jeito de ser de cada um, tá? Então vamos lá. Na página 48, eu tenho duas manchetes. Aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. Em Belém, cantigas de roda inspiram contação de histórias infantis. As expressões em destaque nas manchetes acima se referem a qual substantivos? Então vamos lá. Eu tenho destacado de chocolate, que vai se referir ao substantivo bolo. Depois, eu tenho de roda, que vai se referir ao substantivo cantigas, tá? E por fim, eu tenho de histórias, tá? Que vai se referir ao substantivo contação. Com que função essas expressões foram empregadas nessas frases? Essas expressões foram empregadas para caracterizar e indicar o sabor do bolo, tá? O tipo de cantiga e o tipo de contação. Ou seja, eu tenho usado aí locuções adjetivas, tá? Ou seja, o conjunto de duas ou mais palavras que também tem a função de caracterizar o substantivo. Esse conjunto de palavras que desempenha o papel de um único adjetivo é chamado locução adjetiva. Em alguns casos, é possível substituir uma locução adjetiva por um único adjetivo correspondente, tá? Por exemplo, eu tenho água da chuva. Eu posso substituir da chuva por pluvial. Água do rio, água fluvial. Período da noite, período noturno. Carne de boi, carne bovina. Eu substituí de boi, duas palavrinhas, por uma única palavra que é bovina, tá? Nas frases abaixo foram Nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. Mariana tinha um coração de anjo. Eu posso substituir a locução adjetiva de anjo por angelical, coração angelical. O calendário da escola foi entregue aos alunos. O calendário escolar. Todas as aulas de educação física serão no período da manhã. Aí eu posso substituir da manhã por matutino, tá? Período matutino. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 49, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.